Muito obrigada pela vossa presença aqui. Na sequência do ciclo dos dois dedos de conversa que nós temos tido, hoje calha aqui o engenheiro Carlos, que ele depois vai se apresentar por si próprio, a conversar connosco. E o que é que ele vai falar? Sobre uma ação que faz a diferença. Não é? Esperemos nós. Esperemos nós. A cadeira é sua. A cadeira é minha. Agora com os crimes. Depois levo para casa. Não sei se me ouvem bem ou se preciso de usar aqui o som, se fica mais confortável para vocês. Mas é por causa do vídeo, não é? Precisa do som? Não? Depois tenho aqui, está bem. Então se calhar prefiro estarmos assim mais interativos. Então boa tarde a todos e a todas. Antes de mais agradecer à organização o convite e a oportunidade para estar aqui convosco durante os próximos minutos para podermos falar um bocadinho sobre esta ação capaz de fazer a diferença. Esperemos todos nós que sim, e já está a fazer no terreno a diferença em termos daquilo que é a gestão de resíduos urbanos na nossa área de intervenção. Então, uma palavra de agradecimento à organização. E no caminho vinha a refletir o quão importante é a Academia ter estes espaços de conversa informal, de partilha, porque no fundo é isso que pelo menos foi esse o entendimento que tive quando recebi o convite por parte do Politécnico, que é uma casa que me acolhe sempre bem e que é um gosto vir cá. Porque quando tive a oportunidade também de estar sentado na escola e depois na universidade, faltavam-nos estes espaços que no fundo fizessem um bocadinho a ligação e que nos abrissem os horizontes para quando terminamos o ciclo de estudos que temos em mãos para concluir. E este espaço à partida pode ser, a pessoa estava muito constrangida no fundo destas ações cada vez estarem a perder um bocadinho a mobilização, mas efetivamente agradecer a presença dos que estão e que seja útil para vocês, sobretudo porque estes espaços são para vocês. Nós somos apenas aqui, hoje cabe-me a mim facilitar, o que certamente noutras semanas outros colegas por aqui passaram e outros que seguirão, mas sobretudo que isto vos possa capacitar e abrir também o espectro de possibilidades, quer seja a vossa área de intervenção, esta que hoje vamos tratar aqui, que é a gestão de resíduos, quer seja futuramente outras áreas. Então, o tema de hoje centra-se na gestão de resíduos urbanos. O projeto que vos trago aqui intitula-se Separar Sem Parar. O meu nome é Carlos Monteiro. Sou licenciado em Engenharia do Ambiente, depois mais tarde fiz o mestrado em Engenharia Sanitária e tenho, apesar de ter começado a minha atividade ligada à saúde pública, nos últimos 15 anos tenho estado a trabalhar num sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos, que é a AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, cuja sede é em Cuba. E perante o paradigma da gestão de resíduos e no fundo desta gestão ambiental, temos procurado seguir aquilo que são as políticas do setor, especificamente para o setor dos resíduos, ou transversalmente do ponto de vista ambiental, porque quando olhamos para esta perspectiva ambiental e de sustentabilidade que todos nós procuramos, olá, viva! Sejam bem-vindos. Olá, viva! Então, nesta perspectiva de sustentabilidade que nós procuramos, quer seja no setor das águas, dos resíduos, da energia, do clima, os desafios estão aí, nós temos que lidar com eles e temos que gerir estes diferentes domínios. Procuramos, nesta fase, acompanhar as políticas e o que é que está a ser feito em termos de diretrizes comunitárias e depois transpô-las e aplicá-las para aquilo que é a realidade nacional e especificamente para a realidade dos nossos territórios. O ambiente vive
particularmente uma situação específica que faz com que todos nós nos sintamos capacitados para ir lá buscar recursos e no final de vida devolver os resíduos, não é? Por isso aquela expressão de produtos amigos do ambiente ou ações amigas do ambiente, eu não gosto muito de usar porque amigos do ambiente como aqueles, quer dizer, ninguém quer ter amigos daqueles, porque nós sabemos que qualquer ação que nós pratiquemos tem consequências e tem impactos no ambiente e por isso a minha deslocação hoje para aqui, eu vim de cá, portanto consumimos combustíveis fósseis, etc, etc. Portanto a minha ação para aqui teve um impacto e com certeza estarmos aqui com energia, etc. Portanto, sermos amigos do ambiente, quer dizer, temos que olhar para esta perspectiva da sustentabilidade porque, no fundo, qualquer ação exerce um impacto no nosso ambiente. E o que procuramos aqui é medir qual é a extensão dos impactos decorrentes das políticas que implementamos. Não é? Fazer sempre este balanço de custo-benefício entre a implementação da política, o que é que ela vai trazer e qual é o impacto decorrente dessa política. Olharmos para esta perspectiva global. Então, se o nosso modelo de economia tem estado assente, sobretudo, numa perspectiva muito linear, em que nós vamos à natureza buscar os recursos necessários para satisfazer aquilo que são as nossas necessidades ou até as nossas ambições e depois devolvemos-lhe aquilo que são os subprodutos das nossas diferentes atividades. Assim tem sido este modelo linear. Com certeza que não será novo para vocês que este modelo está esgotado, precisamos de mudar de paradigma. Com certeza que vocês têm ouvido e cada vez mais ouvimos que precisamos de um modelo circular da nossa economia em que possamos olhar para estes subprodutos como novas matérias-primas para reincorporar nos modelos económicos. Sabemos todos isto, está subjacente às novas políticas desta nova era. A questão é que, sendo o ambiente um recurso comum, todos nós nos sentimos capazes e audazes de ir buscar recursos e no final de vida esta atitude que pode fazer a diferença, que no nosso caso na AMCAL chamamos de separar sem parar, que é um gesto, uma atitude do cidadão perante aquilo que são os produtos das suas atividades, olhar para isto de uma forma a reintroduzir estes produtos na nossa economia. Então, para começarmos, queria apenas, para quem não conhece o nosso sistema, nós estamos em Vila Ruiva, freguesia de Vila Ruiva, concelho de Cuba. Possuímos como instalações de gestão de resíduos urbanos um aterro sanitário, uma estação de triagem de primeira geração, ainda muito baseada no modelo manual. Temos um parque de resíduos recicláveis, onde recebemos pneus, pilhas, vidro, eletrodomésticos, lâmpadas, portanto todo um conjunto de fileiras de resíduos que vão para a reciclagem. O sistema tem ainda 3 estações de transferência, uma em Vidigueira, uma em Portela e outra em Vila Ruiva, que faz depois o movimento dos resíduos para Évora, e 5 ecocentros. Portanto, temos uma rede de 5 ecocentros neste momento. O modelo que vigorou até 2019 foi um modelo assente numa recolha com base em contentores de via pública, os ecopontos que vocês conhecem tradicionalmente, sendo a ambição da AMCAL, porque percebeu rapidamente que as captações, ou seja, o material que nós íamos buscar aos ecopontos, as quantidades estavam estabilizadas, e olhem que nós somos um sistema cuja captação sempre nos deixou felizes os resultados, apesar de dramáticos, porque já em 2010 só cerca de 11% de todos os resíduos produzidos é que eram colocados nos ecopontos, portanto, alegrava-nos perante a desgraça dos outros, estão a ver? É assim que a gente se alegra um bocadinho, que é, perante o drama nacional, nós ainda assim tínhamos uns resultados mais onerosos, mas que não passavam de 12% de toda a produção global de resíduos. E importava inverter esta situação, pelo que a partir de 2014, portanto com o velhinho PERSU que estava em vigor,
já apontava modelos de recolha seletiva porta a porta, abria a porta a sistemas que contabilizassem a faturação em função da nossa produção, portanto já trazia aqui algumas diretrizes e a AMCAL em 2014 apontou o caminho como a recolha seletiva porta a porta ser o modelo a implementar em todo o território. Servimos uma extensão de 1.748 km², portanto 5 concelhos, apenas 22.898 habitantes. Portanto, só para terem a noção, nós somos o sistema mais pequeno do país. Muitas freguesias de litoral têm população superior àquela que a AMCAL apresenta. Tendo nós os mesmos desafios, portanto, uma grande extensão territorial, baixa densidade populacional, a nossa sorte ainda é que esta população vive agregada em localidades, o que nos permite ter e otimizar aqui o modelo a implementar. Estes projetos também, como talvez alguns de vós saberão, só são possíveis com recurso a fundos comunitários. Portanto, não estamos, como por exemplo no setor das águas, em que existe um nível de cobertura de serviço bastante significativo, e aqui as políticas para a gestão de resíduos o que trazem é sempre uma novidade, um acrescento àquilo que é pedido para ser feito. Se nos anos 2000 se pedia que acabassem as lixeiras, que os municípios se agregassem em sistemas intermunicipais e multimunicipais, isto foi pedido na viragem deste século. Cada política de resíduos o que pede é sempre algo novo. Okay? Portanto, só há financiamento se os utilizadores do sistema, no caso os municípios, se propuserem fazer algo novo. Se nós chegarmos aos fundos comunitários para dizer que queremos continuar a fazer a nossa recolha naquilo que chamamos o lixo comum ou normal, porque não sei qual é o anormal, porque se souberem, digam-nos, porque nós conhecemos o que é que lá está, isso não é financiado. E, portanto, estas transições para novos modelos só são possíveis de acontecer com base em fundos comunitários, e vejam há quantos anos nós estamos para ver em 2022 os nossos 5 concelhos cobertos por um sistema porta a porta. Começámos a planeá-lo em 2014. Okay? Começámos em 2014 com os planos de ação de acordo com o plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos. Fizemos o plano da AMCAL mais o dos municípios. Já agora, por curiosidade também, tendo sido publicado o PERSU 2030 em março deste ano, já estamos a trabalhar em conjunto com os municípios nos novos planos de ação. Apresentámos candidaturas, seguiu-se o primeiro concelho, que foi o município de Alvito, a arrancar com o sistema de recolha porta a porta. Arrancou em 2019. Em 2019 fizemos então e apresentámos até aqui neste auditório ao POCU na altura os resultados que Alvito tinha conseguido e obtivemos financiamento para estender o projeto a Portel, Viana do Alentejo, Cuba e Vidigueira. E em 2022 ficou todo o território coberto por sistema porta a porta, que corresponde a cerca de 92% da população, porque temos sempre as quintas, as herdades que estão fora deste circuito. Ora, se olharmos para este quadro, que aqui está, com os 40 anos já preciso dos óculos também, peço desculpa, percebemos que a evolução que temos conseguido ao longo dos anos deixa-nos animados na perspectiva da recolha seletiva. Vejam as captações que a AMCAL tem conseguido. Aqui em baixo, a verde, começámos com 58 kg por habitante e por ano de embalagens e terminámos em 22 com 76 kg por habitante e por ano, o que é bastante significativo. E onde está o nosso principal desafio? Continua a ser desviar resíduos de aterro. Ter uma tecnologia, ter uma solução que nos permita desviar resíduos urbanos de aterro. Okay? Este é o desafio que todos temos em mãos. E daí o nosso slogan, separar sem parar, porque o que vamos pedir
ainda este ano, e tenho ali os colegas do município de Cuba, o que vamos pedir este ano é que as pessoas continuem a separar os 3 fluxos que já separam, portanto, vidro, papel cartão, plástico e metal no amarelo, mas não chega. Já não chega. Okay? Já vamos perceber depois para onde é que vamos caminhar. Ou seja, lá em cima, quer o plano estratégico trazia 3 metas muito claras, que era as metas de retoma da recolha seletiva, tudo o que nós recolhemos seletivamente, e depois outra meta que era a preparação para a reutilização e reciclagem, okay? Que é a capacidade que nós temos de, perante aquilo que nos é entregue, fazer alguma coisa daquilo para reciclagem, e outra meta muito clara que era o desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de aterro. E aí, claramente, que não conseguimos alcançar o objetivo, apesar de termos investido em conjunto com a Resi Alentejo, o Sistema de Beja, e a GESAMB, o Sistema de Évora, cerca de 25 milhões de euros em estações de tratamento mecânico e biológico. Não conseguimos cumprir este desígnio. Então, por esta estratégia do separar sem parar, implementada em 2019 em Alvito e que em 2022 conheceu a sua realidade nos outros 4 concelhos, portanto, Portel, Vidigueira, Viana do Alentejo e Cuba, visava, sobretudo, primeiro, estudar a situação, qual era o modelo que cada um dos concelhos tinha, e nestes modelos, cada Câmara, sendo a entidade responsável pela implementação do seu sistema, tem realidades diferentes. Há quem tivesse recolha já seletiva de indiferenciados, porta a porta. Há quem tenha o seu modelo de recolha de indiferenciados baseado em contentores de via pública e, portanto, foi necessário perceber o que é que cada Câmara tinha e o que é que fazia, e a primeira fase foi, sim, o estudo do modelo em cada uma delas. Depois, paralelamente a isso, levantar um cadastro, perceber se os fogos estão habitados, se não estão habitados, são de comércio, são de serviços, são de habitação, portanto, fazer todo esse levantamento e definir circuitos de recolha. Não é? Aqui, mais uma vez, é importante, e vocês também passam por essa fase de dimensionamento do projeto, temos que adquirir contentores, temos que perceber qual é o modelo de habitação, temos que adquirir viaturas, elas têm que caber na via pública para fazer a recolha e, portanto, temos toda esta perspectiva que assegurar no projeto. Depois, adquirir tudo aquilo que é necessário, no caso da AMCAL foram contentores de trifluxo de 40 litros para as habitações e de 120 litros para comércio e serviços, canal Oreca, terceiro setor, foi esse o modelo que implementámos. Numa perspectiva de caminharmos para um sistema em que efetivamente se aplique um sistema tarifário em função daquilo que cada um de nós produz em casa, e isso claramente o novo plano estratégico diz-nos que temos que caminhar para desanexar o consumo de água, a tarifa de resíduos ao consumo de água. Se tiverem ideias, estamos plenamente disponíveis para discutir com vocês, porque ainda ninguém descobriu como fazer isto de uma forma eficaz. A ideia, o princípio é ótimo, cada um pagar por aquilo que produz e pelo seu comportamento. A questão é como. Porque vocês vão conhecer projetos piloto, vão conhecer projetos a pequena escala, mas não sabemos ainda como fazê-lo de uma forma eficaz e eficiente para toda a população. Ok? Portanto, se quiserem debruçar-se sobre isso, fica o convite, podemos falar, porque das soluções que nós conhecemos, a questão está como pesar o contentor que é colocado à recolha naquele tempo e a fiabilidade desses dados. Não, a questão não é se o Carlos Monteiro põe o contentor à porta. A questão é o que é que o Carlos lá pôs e qual é a quantidade e se aquele resíduo corresponde ou não àquilo que é expectável. Estão a ver o salto? Porque estes contentores que nós pusemos nas casas das pessoas já trazem um chip, um tag, que faz a leitura se a pessoa apresentou à recolha ou não aquele contentor. Isso
já sabemos como fazemos. Como transpor isso para a fatura é uma fase seguinte. E depois, sem dúvida, sensibilização à população e comunicação. Foi uma operação dificílima. Reparem que, e todos vocês passam por isso, que é quando nós queremos mudar um comportamento em nós, qual é a dificuldade de o fazer? Portanto, imaginem nós pormos 4 concelhos a separar, sem parar, 3 fluxos no contentor à porta. Implica comunicação e sensibilização à população. Foi uma operação que nos envolveu a todos, e temos aqui 2 colegas de Cuba que viveram isso na pele, mais do que eu. O meu papel é excelente, portanto não tenho que operar o sistema que entrego ali aos colegas, portanto entrego o sistema e os colegas operam. Mas envolvemos-nos todos nesta operação porque mudar comportamentos é difícil, todos nós sabemos, não é? E depois reparem noutra coisa, é que este ciclo, esta circularidade que nos é pedida, inicia e termina em nós. Nós somos os consumidores de produtos e vamos outra vez à nossa hierarquia de reutilização, redução, reutilização e reciclagem, né, os 3 R's. Passado tantos anos, há políticas com 7 R's, com 9 R's, mas basicamente são 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, e esta política está outra vez no PERSU 2030, acabado de publicar, portanto estes 3 princípios, e nós queremos efetivamente pôr a população a olhar para esta hierarquia. Hoje falo-vos de reciclagem, porque é quase como a gente ir à igreja. Não sou católico, não sou crente, mas querer libertar-nos dos nossos pecados, porque é assim que nós olhamos para a reciclagem. Eu não consigo reduzir, eu não consigo reutilizar, então deixem-me lá reciclar. Ok? Mas lembrem-se sempre que a política de resíduos tem uma hierarquia e nós tendemos a pôr a hierarquia e estamos a ir buscar mais material por via da reciclagem, mas há todo um trabalho a fazer de redução e reutilização, ok? Não é algo que nós nos possamos esquecer, porque, volto à ideia inicial, todos esses sistemas têm um impacto ambiental. Recolher porta a porta não é o mesmo que recolher em modelo de via pública. Tá? Mais emissões, mais investimento, sim? Portanto, isso tem que estar presente em nós. Então fizemos esta campanha em 2022, alterar comportamentos da população e dizer-lhe, Dona Maria, a partir de agora vai passar a usar este sistema. Tá? Uma novidade, o próximo ciclo dos fundos comunitários vai trazer uma vinculação dos municípios aos projetos. Imaginem que nós agora, é claro que não faz sentido, não está prevista essa estratégia, mas imaginem que algum dos concelhos que aderiu quer reverter o porta a porta. Ele pode fazê-lo. Não é? Nós conhecemos modelos em que isso aconteceu. Passámos de porta a porta e reverteram para a via pública. O próximo ciclo de financiamento comunitário vai trazer uma vinculação dos municípios aos projetos, porque uma política destas não acontece em 1 ano, 2 anos ou até na questão de uma legislatura. Não é? Portanto, são projetos que levam bastante tempo a acontecer. O que é que estava previsto? Portanto, visitar cerca de 23 mil pessoas, cerca de 14.740 alojamentos familiares e pô-los a ter uma capacidade adicional de reciclagem que nós queremos alcançar. É? Basicamente aqui, o que é que tem sido o nosso objetivo e os primeiros resultados que também já vos mostro, era um crescimento nas embalagens, é um crescimento no papel cartão, o vidro, estávamos a contar que fosse uma transferência dos ecopontos de via pública para o contentor da porta. Mas não é isso que está a acontecer, estamos a crescer também no vidro, que é um parente pobre da nossa reciclagem hoje em dia, porque têm decrescido muito os quantitativos de resíduos recolhidos. Então, para vermos aqui qual é a evolução,
e já a introdução do porta a porta, a AMCAL recolheu, ou recebeu, melhor dizendo, porque a AMCAL tem o seguinte modelo de gestão, portanto, tudo o que é recolha e transporte de resíduos, sejam indiferenciados, sejam seletivos, a responsabilidade é dos municípios e a gestão em alta, que é algo que está associado ao tratamento, é que é feito pela AMCAL. Por exemplo, um modelo diferente da Resi Alentejo, que gera os ecopontos, gera a recolha seletiva e as câmaras o indiferenciado. Portanto, a AMCAL entre 2017 e... Vou recorrer aqui aos óculos, que já não sei onde os deixei. Não, os de ver. Deixa estar, já vejo. Qual é a tendência que nós vemos? É, efetivamente, um aumento gradual da recolha indiferenciada, da produção de resíduos indiferenciados, e ainda também não descobrimos como desligar o crescimento económico da produção de resíduos. Este é outro problema que nós temos que afetar, que é, sem ir ao bolso dos portugueses, não conseguimos ter um decréscimo de produção de resíduos. O que nós conhecemos é que, quando há crescimento económico, sempre que há crescimento económico, há produção de resíduos. Aliás, se vocês virem, o PERSU diz-nos que entre 2017 e 2020, cada português produziu mais de 72 kg de resíduos. Okay? Portanto, é algo que nos deve refletir, que é, quando há crise económica, nós produzimos menos resíduos, assim que nos libertam uma maior folga financeira, há maior consumo e há maior produção de resíduos. Já notámos em 2022 um decréscimo ao nível da entrega de resíduos indiferenciados. Por outro lado, a introdução do porta a porta, ainda que no último trimestre de 2022, já nos permitiu ter um acréscimo de entrega de resíduos seletivos, com origem no fluxo amarelo. A mesma coisa no cartão, okay? E também um crescimento ao nível do material vidro, que anda ali sempre sofrendo algumas oscilações, porque também tem a ver com a substituição do vidro por outros materiais. Pronto, é um material mais específico. O que é que nós temos visto com esta introdução, e todos os meses nós reportamos esta situação aos nossos municípios para perceberem a evolução das próprias recolhas, que a introdução da porta a porta cumpre dois desígnios. Primeiro, aumentar os quantitativos recolhidos seletivamente destes três fluxos e, por outro, reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados que são recolhidos. Sim? Questões, dúvidas, sendo uma conversa, antes de avançarmos, se temos alguma dúvida ou se podemos seguir. Sim? Então, que desafios é que temos em mãos para o setor dos resíduos, para nós enquanto sociedade? O que é que temos em mãos que nos deve animar até neste horizonte de 2030? Temos um PERSU acabado de publicar. Reparem, fizemos um PERSU 2020+, que vigorou até ao novo. Portanto, este ciclo de plano estratégico, porque sem plano estratégico, o que é que acontece? Nós não percebemos para onde é que vamos investir, o que é necessário fazer, qual é o caminho. Se o anterior plano estratégico nos disse, não, incineração não é um caminho, e também continua a não ser um caminho, a incineração, portanto não há dinheiro para novas incineradoras, isso o PERSU está claro, mas disseram-nos assim, façam investimentos em estações de tratamento mecânico e biológico, e do indiferenciado vamos tentar procurar fazer um composto, um corretivo de solo, com base naquela amálgama de resíduos que a população coloca toda no saco preto do indiferenciado. Este foi o desígnio
nos ofereceram no anterior plano estratégico. Então, todo o país se dotou de estações de tratamento mecânico e biológico, e o Alentejo tem a da Resi Alentejo, tem a da Ambilital, tem a da GESAMB e tem na Valnor outro TMB. A AMCAL entrou em parceria, portanto, nós somos 5 sistemas, ficámos com 4 unidades. O que é que percebemos? Que não é o caminho. Porque almejar fazer um composto de qualidade a partir de resíduos indiferenciados, onde temos tintas, vernizes, fraldas, material diverso, e depois ter um composto de qualidade para devolver ao solo. Não é? Então, esta política está a ser reconvertida e o que é que temos agora? Novidades é olharmos novamente para a nossa caracterização de resíduos, que a caracterização de resíduos é o nosso laboratório de ensaio para tentarmos perceber qual é o caminho que vamos seguir daqui para a frente. Então, olhando para a nossa caracterização média de resíduos a nível nacional, o que é que isto é? Todos os anos, sistemas como a AMCAL têm que abrir os sacos de lixo que chega da casa da população e perceber o que é que lá vem. E isso todos os sistemas fazem e depois dá-nos esta composição física. O que é que continuamos a olhar? Que a grande fração de resíduos, qual é? Os biorresíduos, não é? Portanto, resíduos alimentares, resíduos verdes, de jardinagem, tudo o que seja putrescível, cabem ali nos biorresíduos. Portanto, próximo ciclo de financiamento, retirar do indiferenciado a fração orgânica, que cerca de 40%. Sim? É nisso que nós estamos fincados e todas as políticas que nós venhamos a implementar nos próximos tempos irão passar pela recolha seletiva de biorresíduos, que, mais uma vez, não tem que ser porta a porta. Pode ser em compostores comunitários, pode ser com compostagem caseira, ou pode ser no modelo de recolha seletiva porta a porta, como é o caso da AMCAL, mas não tem que ser em porta a porta. Está bem? Não fiquem com a ideia que o porta a porta resolve tudo e que é a chave para todas as questões. Não é. No nosso caso entendemos que seria assim, mas há projetos interessantes de, por exemplo, compostagem comunitária e é um modelo também possível de seguir. Portanto, olhamos para os biorresíduos, cerca de 40% da composição dos resíduos. Ainda continuamos a ter 11% de embalagens, 10% de cartão e andamos desde 2000 com o Gervásio a dizer separem por favor, que há uma solução. Passados estes anos todos ainda continuamos a aparecer 20%. Se juntarmos o vidro, 27% da composição ainda são resíduos que já têm um tratamento há anos, por isso vejam a evolução que nós ainda temos que fazer. E temos novas fileiras a surgir, porque depois também não há como fugir, não é? Quem paga isto é o utilizador. Lembrem-se do princípio do utilizador-pagador ou do poluidor-pagador, não é? Portanto, o princípio que foi aplicado às embalagens, ou seja, cada embalador que quer colocar uma embalagem destas no mercado paga o valor ponto verde, ou cada pneu que vocês colocam nos vossos carros tem o ecovalor associado. O novo Persul vem trazer o mesmo modelo para quê? Têxteis, portanto roupinhas, vão ficar um bocadinho mais caras, vamos pagar ecotaxa também. Mobílias, que também é uma fração muito importante de podermos para podermos quê? Dar a circularidade a esta economia, né? Vamos outra vez olhar e pôr o ónus em cima do consumidor para pôr o sistema a funcionar, né? É esta a novidade também que o Persul nos traz, que é, vai alargar a responsabilidade do produtor a outros fluxos que
tradicionalmente estavam nas pilhas, nas baterias, nos pneus, nos eletrodomésticos, nas embalagens, e que agora vai ser alargada a outros fluxos, como a mobília, os têxteis, e também se fala no tabaco, portanto mais impostos para o tabaco. Enfim, aqui a questão que gostava de salientar é que olhar para o nosso contentor dos indiferenciados, que está em vias de extinção, okay? Está em vias de extinção, e tem que estar, porque quer a tarifa de gestão de resíduos em alta, quer a nossa famosa taxa de gestão de resíduos. Vocês conhecem a taxa de gestão de resíduos? Já ouviram falar? Quem é que já ouviu falar aí atrás? Taxas e taxas, não? Não? Então, só para vos dar a ideia de que cada resíduo recolhido de forma indiferenciada no nosso sistema, na AMCAL, tem uma tarifa que é a tarifa do sistema, que é composta por o valor que nós achamos que está associado ao serviço que prestamos, e lá na AMCAL são 46 € a tonelada. Há sistemas que têm 60, 65, vocês vão encontrar essa tarifa, vão a ERSAR e têm todas as tarifas lá. E depois existe outro valor associado a esta gestão, que é a taxa de gestão de resíduos. E que no fundo o que é que quer fazer? Ou para que é que deveria servir esta taxa? Para orientar o comportamento dos municípios se estão a recorrer a soluções mais sustentáveis ou se baseiam toda a sua recolha e entrega em aterro. A taxa de gestão de resíduos é atualmente 25 € a tonelada, já foi 2, já foi 2,5, já foi 3 e tem subido gradualmente. O último aumento passou de 11 para 22 e prevê-se que ela possa rapidamente chegar a 50 € a tonelada, o que carrega em cima dos municípios um peso muito grande na gestão de resíduos. Por isso é que dizemos que o nosso contentor de indiferenciado só para os indiferenciados com destino a aterro. Portanto, o que nós queremos penalizar é destino a aterro. E porquê? Porque continuamos a ver que o principal destino dos resíduos urbanos geridos em Portugal continua a ser ainda pendurado em aterros. E certamente já terão também ouvido, se não vão ouvir agora, que existe um fenómeno muito interessante outra vez a ressurgir, que é a localização dos aterros. Se antes era da lixeira, e tivemos que só na AMCAL selámos 19 lixeiras nestes 5 concelhos, no final dos anos 90, e conseguimos construir o aterro em Vila Ruiva. Hoje em dia, se vocês forem consultar os planos diretores municipais, será raro encontrarem algum município que tenha uma área destinada à gestão de resíduos. Portanto, façam aterros, mas não no município, não no nosso município. E esse fenómeno é conhecido por o fenómeno NIMBY, que é, podem fazer, mas não no meu quintal. Encontrem outra localização. E estamos outra vez a viver isto. Sendo que em qualquer política de gestão de resíduos que nós desenhemos, o aterro será sempre essencial. Sempre. Sempre. Porque temos sempre produtos que precisam de ser geridos e que não têm outro destino que não o aterro. Está bem? Portanto, o aterro, em qualquer política, é sempre uma estrutura a considerar. Agora, o que é que nós assistimos? Para além deste fenómeno, não termos o plano diretor municipal ou um instrumento territorial para esta política que sustente, é que ainda em 2020, depois de um ciclo importante de financiamento comunitário, 59% dos resíduos são aterrados.
posso ir interrompendo. Claro. Mas a gestão de resíduos urbanos, a responsabilidade é do município, por isso o município vai ter que sempre arranjar Certo. o pote, não é? Uhum. Sem dúvida. Mas quer fugir, mas não pode. Posso? Inclusive, sim, professor. Por que é que não se adotam sistemas que também são adotados noutros países, como é o caso da Finlândia, onde o princípio do poluidor-pagador é que cada utilizador de resíduos vai depositar um ecoponto e ainda recebe uma taxa pelo por essa proposição. Esse também é o próximo ponto. Poderia ser por aí. Exatamente. O que é que, em termos de percepção daquilo que eu tenho, é que uma vez que me cobram a taxa sobre a fatura da água, o facto de eu consumir mais água não significa que eu não tenho Que produzam, exatamente. em relação aos resíduos. Sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, gostaria que comentasse um bocadinho. Sem dúvida. O sistema de reembolso é outro dos desafios que vos ia apresentar também a seguir. O que a professora está a falar, e corrija-me se não tiver entendido bem, que são aqueles equipamentos que vocês viram nas grandes superfícies aí há pouco tempo, onde nós levamos as nossas embalagens e depois trazemos o reembolso. Lembram-se disso? Viram, mais ou menos? Sim? Pronto. Esse sistema foi feito um projeto piloto, dotou-se o território, pelo menos cada concelho tinha um equipamento desses, em que os utilizadores levavam as garrafas de água ou outras e colocavam dentro da máquina e davam a uma instituição ou traziam o dinheiro. Este foi um projeto piloto que também só veio confirmar o que nós já sabíamos, que é, quando tirou o incentivo financeiro, porque só houve dinheiro até setembro do ano passado, quando se tirou o incentivo financeiro, desapareceram as embalagens. Caiu completamente. Okay? Nós no primeiro ano tivemos 23 toneladas, 23 mil quilos a chegar por via desses equipamentos e no segundo ano, sem incentivo financeiro, chegaram 3. E foi durante aquele período em que ainda havia ali um remanescente verba. Portanto, mais uma vez o comportamento do consumidor, que é, há um incentivo, o consumidor dirige o seu comportamento, não há incentivo. Pronto. Claramente o PERSUL traz o alargamento da rede e ainda traz mais, que é, deixou de só ser o plástico, vai também passar a ser vão passar a ser os metais também. O vidro, ainda há dúvidas, se entra ou não. Esse é o caminho e por muito que nos custe aceitar isso, se calhar esse é o caminho até para a pergunta que o Carlos fez no princípio, por causa da questão do pagamento não ser através da água, não é? Se calhar devíamos inverter tudo e em vez de pagarmos, se calhar até devíamos haver um sítio onde nós pudéssemos entregar os nossos resíduos. Uhum. Sei que não é fácil, depois até em termos de tecnologia, Sim. não é? E Sim. se calhar vai-se caminhando por fluxos, mas se calhar o caminho é um bocadinho por aí e pelos vistos acontece já não. Começar a tirar daquilo que nós tradicionalmente olhámos como indiferenciado e começarmos a olhar para o valor daquilo, não é? Começarmos a olhar para o valor daquilo. Mas esse sistema está em implementação, vai ser constituída uma entidade gestora só para gerir essas máquinas, que depois do ponto de vista logístico é muito complicado. Porquê? Porque o modelo de gestão de resíduos em Portugal, dos resíduos urbanos, é exclusivo do território, ou seja, se a AMCAL quiser vir aqui à Rés e Alentejo e montar uma rede de recolha, não pode. Ok? Por isso é que quando há furtos nos ecopontos, quando há privados que andam a retirar resíduos de uns concelhos, não. A gestão de resíduos urbanos é exclusiva do território do município e só poderá passar se o município conceder essa responsabilidade. Está bem? E, portanto, o que tem havido grande divergência é que esta entidade gestora vai ao território buscar um resíduo cuja responsabilidade é do município. E andamos nisto há anos, aqui, nesta tentativa de... Se olharmos para o destino, está ali um erro, peço desculpa, para os destinos finais da fração residual, ou seja, o que é que isto é? De tudo aquilo que nós produzimos, dos TMBs, das incineradoras,
Estão a ver ali o CDR, que é Combustíveis Derivados de Resíduos, que foi uma estratégia que Portugal seguiu e a AMCAL também investiu em conjunto com a GESAM e a RES Alentejo numa unidade de produção de combustíveis derivados de resíduos, só que ficámos dependentes da indústria cimenteira, que não respondeu. Portanto, temos unidades, mas não temos escoamento para o produto. Vemos que a maior parte desta fração vai parar onde? Ao aterro sanitário. Okay? E aqui incluímos composto fora de especificação. Por exemplo, quando fazemos análise ao composto e ele não está bom para corretivo de solo, vai parar ao aterro também. Não é? Refugos, tudo aqui, tudo parar a aterro. Aquilo que vos... Isto está no PERSU. Trouxe-vos só para olharmos para estes números. Por exemplo, na produção de resíduos urbanos em Portugal, nesta janela temporal, vemos aqui uma estabilização da captação. Quando foi feito o PERSU, e voltamos à nossa hierarquia de gestão de resíduos, redução, reutilização e reciclagem, então o PERSU trazia um desígnio que era o seu ponto de partida para até 2030, era que toda a população passasse a reduzir a sua produção em cerca de 5%, sem haver uma política, sem haver uma mudança comportamental. E nós perguntávamos, mas como? Se a população nunca reduziu, a não ser na altura da Troika, mais recente da Troika, como é que se espera que a população reduza? Se os números que estão patentes, e reparem que a pandemia ainda inverteu mais esta situação, que é, as pessoas afastaram-se da separação de resíduos em casa, não iam aos ecopontos, não iam, e isso claramente está visível nos dados. Então, como é que um plano estratégico pode partir do princípio que a população vai começar a reduzir o consumo? Como? Não é? Sabiam que íamos entrar em crise outra vez. E, portanto, temos aqui vários pontos de interesse para vocês enquanto estudiosos e também para a academia, porque vamos ter aqui oportunidades ao nível dos plásticos reutilizáveis, mais taxas para takeaways, mais taxas para tudo o que não for ao alcance destas metas ambientais muito exigentes que temos para cumprir. Está bem? Antes de terminar, questões, dúvidas que tenham. Eu se calhar já agora, aproveitando que eu me diz com aqui os colegas de clube, perguntava-vos a eles também como é, afinal se calhar os desafios não foram tantos, porque até aumentaram, ele não concorda comigo, mas até se aumentar os valores, né, da recolha seletiva, as pessoas até aderiram mais ou menos bem a esta iniciativa. Uhum. Então ali os colegas podem partilhar. De uma forma geral, aderiram. Ao início não foi fácil. Não foi fácil porque a população é maioritariamente idosa. E muitos deles ainda não sabiam diferenciar muito tipo de resíduo. Há aquela confusão que ainda é um pouco generalizada, em a confusão entre, digamos, o pacote do leite, se é plástico, se é papel, e as ações de sensibilização ajudaram bastante. Portanto, as campanhas foram postas no terreno, e hoje podemos dizer que foi uma mais-valia, porque houve um crescimento até mesmo em termos de conhecimento da população com esta metodologia que foi implementada. Agora, não foi fácil no início, não foi. Não foi fácil pelas razões. Pronto, É mudar as mentalidades, é sempre, porque isto realmente, e nós aprendemos com os nossos erros da sociedade, não é? A verdade é que a sociedade deu-nos coisas para beneficiar, para simplificar o nosso dia-a-dia e falsamente melhorar o nosso conforto, não é? E agora, de alguma maneira, pedem-nos para voltar atrás, voltar a usar as coisas reutilizáveis, e isso demora também, demora um bocadinho, não é? Sem dúvida. E nem vamos fazer a pergunta aqui quem é que separa os resíduos, que é melhor não fazer. Isso já... É melhor não fazer. Vou-vos poupar já essa pergunta que está.
E já agora, como é que vão fazer aos orgânicos? Vão fazer porta a porta também? Ou já sabem como é que vão fazer? Ou cada município vai ser diferente? Nós vamos Fazer manter porta a a porta. política, sim, do porta a Pois, porta. mas se tiraram os contentores. Sim. Aí eu acho que aqui em Beja não vai ser muito assim, parece-me, vai ser por sacos. Pois. Parece-me. Tirando se calhar em alguns sítios, que nós já temos porta a porta em alguns sítios. Exato. Eu sei. Olá. Mas eu tenho uma curiosidade de saber como é que funcionam esses contentores. Com o sensor. Só Sim. para saber como é que é. Eu sei como é que é aqui em Beja, porque eu moro ali no centro histórico. No centro histórico. E é por sacos. Ok. Mas não funciona, pronto. Funciona porque nós pomos os sacos, mas aquilo teoricamente era as cores, e depois iríamos pagar sacos e só pagávamos a taxa da água. Da água. Uhum. Em função dos sacos, só que depois era difícil ir buscar os sacos e Sim. continuamos a pagar a taxa. E continuam a pagar igual. Igualzinho. Pois. O incentivo é nenhum, não é? Esse é o primeiro princípio logo de um sistema peito, não é? Claro que facilita, porque entretanto desapareceram os contentores da zona, Sim. portanto facilita deixar o saco à porta. Mas ali é com, nos nossos municípios é nesse município é com contentores. Sim. São contentores de 40 litros, não é? São parecidos aos de Beja, só que eles põem o contentor à porta, não é? Só que eles põem o contentor à porta. Não é possível pôr o contentor à porta. Pronto. Se tivesse o contentor à porta, Nos casos em que não é possível. Pois, mas e lá também nós temos esse problema, não é? Temos zonas históricas, o que acontece é que é feito puxada de contentor, não é? Portanto, o operador tem que ir fazer a puxada do contentor para depois esvaziá-lo. Não é? as pessoas têm obrigatoriamente que ter os registros nos contentores, é isso? Passa por aí. Os colegas da recolha é que sabem. Mas como é que lê essa questão do... Pronto, e depois já ia aí. Deixar só, primeiro esclarecer aí os aspectos da recolha. Também tem que ter três contentores Sim, diferentes. nós temos 3 contentores, portanto afeta cada fluxo de resíduo. Baixo, cartão, portanto temos dias programados, tomámos uma situação, cada dia era feita um contentor. E os sacos dentro dos contentores. Não. Isso até foi uma coisa que nos foi pedida, que fosse colocado o resíduo diretamente no contentor. Para evitar Mais um resíduo. Mais um saco. mais esse resíduo, exatamente. Sim. Se um papel aparecesse um resíduo plástico, esse tipo que gerava a separação do mesmo. E então foi pedido e comunicámos isso à chamada atenção à população, o resíduo deve ser colocado diretamente no contentor. As embalagens não são lavadas. Sim, mas depois algumas podem sujar o contentor, sim. Sim. Para os contentores. Sim. Em qualquer sistema peito. Não, exato, não há. Em qualquer sistema tarifário, peito ou rate ou os derivados que agora estão aí a ser estudados, o primeiro aspecto a cautelar é sem dúvida a relação com o utilizador final, não é? Que vai pagar aquilo. E, portanto, antes de se fazer, ou, na minha perspectiva, antes de se lançar um sistema deste de utilizador-pagador, tem que se olhar para a tarifa e efetivamente perceber se há margem para compensar ou não. Nós nesta primeira fase preparámos para lançar o peito, mas não dissemos à população a sua fatura vai baixar. Não. Isso foi um incentivo usado. Pronto, nós não dissemos. O que dissemos é você tem 3 contentores distribuídos gratuitamente e o seu sistema de recolha, se quiser aderir, até porque o próprio regulamento, isso é uma próxima fase, é importantíssimo que este sistema se articule com o regulamento municipal e não é obrigatório aderir ao sistema porta a porta, por exemplo. Ok? Mas numa primeira fase, nós não dissemos à população se a sua fatura vai baixar, não. O seu sistema vai mudar. Quer aderir, nós temos muitos aderentes, felizmente, mas temos não aderentes e que nos vai ocupar agora nos próximos meses fazer uma campanha para trazer mais aderentes ao projeto. Né? E a partir daí sim. O sistema de leitura, portanto, cada contentor tem um tag, tem um chip, e vamos dotar agora as viaturas dessa leitura. Portanto, a viatura ao aproximar-se do contentor ou o contentor da viatura faz a leitura e sabe que o contentor
do Sérgio foi posto à recolha. A questão é como, independentemente de estar cheio. Porque aqui tem a ver com aquela questão que falava, que é a fiabilidade das pesagens. Do que nós conhecemos estes equipamentos de pesagem acoplados às viaturas, a fiabilidade dos dados recolhidos não é significativa para quem está a mexer com tarifação. Porque é isso que está aqui o segredo. Por isso é que é mais fácil, por exemplo, ter um sistema montado na compra de sacos ou no número de vezes que se vai ao indiferenciado. Também há modelos desses que são modelos invertidos, ou seja, não paga pelo que, ou não recebe a compensação pelo que produz, poupa no adicional na compra de sacos, no número de vezes que vai ao indiferenciado. Mas isso, e nós portugueses somos bons a fugir a essas coisas, não é? E se calhar se tivermos que pagar os sacos, as pessoas vão por outro saco qualquer. Pronto. E a não ser que depois na recolha se consiga ver... Por isso é que este modelo é... Autuar, depois também tinha que estar previsto uma multa para quem utiliza outro saco, não era o que queria. Não chegaram a cobrar os sacos. Eu gostaria que tivessem cobrado Sim. para pagar a taxa de Claro, nunca avançou, não é? E é assim, é tão complicado ir buscar sacos, porque estão em certos sítios com os horários tão complicados. Exatamente. Não deixa de usar os sacos. Por exemplo, um dos modelos que nós conhecemos, recentemente, os dispensadores de sacos estavam nas piscinas, estavam em edifícios que funcionam ao público, aberto, alargado, estão em polis desportivos, não estão nos serviços municipalizados ou num estaleiro que só funciona das 9 às 4, não. Há modelos que já estão a alargar o período. Na semana passada tivemos numa ação de formação sobre compostagem. Sim. Já agora, quem quiser, compostores, domésticos, a Câmara de Bejas não, a Rede de Alentejo está a dar, pronto, para quem quiser pôr lá em casa e tivemos aqui uma ação de compostagem, porque o Politécnico também vai aderir, se calhar, um bocadinho a esses compostores. E estava lá uma das pessoas que ela viveu, acho que foi em França, que ela depois no fim me estava a dizer, e depois o saco do indiferenciado era caríssimo. França ou Suíça, pai, assim não desse, talvez Suíça, acho que era Suíça. Aí os sacos dos indiferenciados, e ela depois, para tentar durar o saco máximo, depois a gente sabe que aquilo começa a cheirar mal e não sei o que, ela lá fechava, usava uns saquinhos mais pequeninos para pôr lá, porque depois o saco era muito caro, muito caro. Sem dúvida. Portanto, e o segredo efetivamente está nesta relação, não é? No incentivo ou no desincentivo que é dado depois à população e o sinal que é dado. Mas se calhar ir buscar informações dos países do norte da Europa que estão um bocadinho mais avançados do que nós nesse campo, não é? E ver também o que é que eles fazem. Dos modelos que nós conhecemos é sempre invertido, ou seja, a pessoa paga a cabeça para ter um número de utilizações. Se quiser mais utilizações, então é pago à parte. Não é? Eles vão por um lado contrário, que é este nível de serviço é garantido, que é o mínimo que a população média produz por um ano. São X sacos. E a partir daí, se produzir mais, eu acho que, são cobrados. Aqui uma amiga me ligou um dia destes, ali na parede, acho que eles também já estão a dar sacos à população para os orgânicos. Ela até me queria dar a mim, mas... Sem dúvida. Questões? A repressão, não sei, a repressão, acho que é Questões, dúvidas? Alguma curiosidade que tenham sobre o que vimos aqui? Portanto, o setor está dinâmico, está vivo, enfrenta novas oportunidades também de trabalho, de investigação, olhando sempre nesta perspectiva de criar valor em torno daquilo que a população considera como lixo, e esta ideia tem que ficar aí bem patente em vocês. Não é possível este modelo que nós estamos assentes e diariamente, quer os colegas que trabalham na recolha, sabem que rapidamente uma casa é despejada e tudo aquilo quer-se desfazer rapidamente e chegar a um destino final. Temos que cortar estes curtos-circuitos, não é possível hoje em dia. Móveis, ferramentaria, têxteis. Uma questão, cara. Sim. O Persa, ainda não li. Sim. Só sei em março, ainda não li.
Mas quando é que olhamos para as não embalagens e que também podem ser recicladas, não é? Vamos olhá-las na perspectiva alargada da responsabilidade alargada do produtor. Mas onde é que nós o vamos colocar? Nós, consumidores. Exato. Não é? Portanto, ainda bem que faz essa pergunta. O que é que está previsto? Por exemplo, para folhetos, jornais, que não são embalagens, porque há sempre aquela que está, porque é que eu não posso pôr o tacho no amarelo? Porque é que eu não posso pôr a cadeira plástica no ecoponto? Não é? Por modelo económico, porque para o retomador do plástico, tanto faz diferença uma embalagem de PET ou uma cadeira de plástico, é igual para eles reciclar, é aquilo. Tudo isto tem a ver com o modelo económico em que está assente, está bem? Onde é que vamos buscar? Alargar a responsabilidade do produtor, que é os folhetos passarem a pagar ecovalor e tudo isso pagarem ecovalor. Mas acho que isso já vai tarde, porque acho que realmente se nos pedem a nós consumidores para mudarmos a nossa mentalidade e depois se eu quero pôr o tacho... Mas pode pôr. Eu ponho. Já Podem sabes, pôr. sempre. Eu Podem pôr tudo. O tacho, a panela, o vidro. Eu vou naquela na dúvida, Sim. ponho. Eu estou mesmo sem ser Porque, dúvida, ponho. sim, porque efetivamente há solução para eles e outro aspecto que a professora também está aqui a tocar de forma subjacente é quando encaminhamos os resíduos para reciclagem, nós temos que cumprir critérios de qualidade. Temos que cumprir critérios de qualidade. Portanto, não é indiferente da nossa linha de triagem fazer um bom serviço ou um mau serviço em termos de triagem. Porque nós lidamos, nós, utilizadores, vamos ao ecoponto e colocamos toda a variedade de plásticos no amarelo. E a nossa função é separá-los em famílias. Não é? O que é que nós assistimos? Cada vez as especificações técnicas, ou seja, os critérios de qualidade a cumprir são muito exigentes e aproveitamos a contaminação para colocar este material na embalagem. Ok? Porque a maior parte do que acontece nestes plásticos é que eles têm uma solução. Tem uma solução técnica para eles. Não há porque não irem no amarelo. Tá bem? O brinquedo de plástico, a cadeira, os objetos, sim, tudo isso. Está bem? Portanto, a minha sugestão sempre, independentemente aqui da nossa gravação, é que coloquem no amarelo. Ok? Ou no amarelo ou no fluxo, que entenderem. O importante é chegar lá, para nós podermos dar uma nova vida. Questões? Não? Então, terminava sempre, gosto de trazer esta reflexão, porque nós andamos efetivamente muito desligados da nossa componente ambiental, deixou de ser moda. A nossa vida está entupida de estímulos, falávamos disso há pouco, não é? Andamos todos muito distraídos, perdemos esta ligação à terra que as nossas gerações passadas tinham, que aproveitavam, que sabiam fazer, dar nova vida às coisas. E nós deixamos e perdemos esta cultura. Não sei se não me cabe a mim fazer um juízo de valor, se é bom, se é mau, cada um fará e levará isso para o que entender. Não é o fórum dedicado a isso. O que acontece efetivamente é que há um desligamento da população a estas coisas. E precisamos de voltar a olhar para elas. Precisamos. Porque só temos esta casa, só temos, os recursos são finitos, nós sabemos. E sobretudo, o que é que vamos deixar a estas gerações? Porque é que eu tenho direito de ter uma vida confortável e estou a dilapidar quem vem a seguir? Que é uma ideia que também nós andamos muito entretidos aqui na nossa vida, nem nos lembramos deste ónus. Ok? Então, deixar-vos esta mensagem de que, ainda há pouco tempo saiu a notícia, se todo o mundo fosse como Portugal, os recursos disponíveis teriam terminado naquele dia. Portanto, não há, se quisermos nesta era da globalização, pôr toda a gente com os hábitos de consumo iguais aos nossos, já não vamos para países com maior desenvolvimento ou com mais poder económico. Os recursos tinham terminado a semana passada, o que foi, aí nas notícias. Portanto, pensarmos e refletirmos sobre estas questões é urgente e é importante para essa sustentabilidade, para este caminho de sustentabilidade que todos nós almejamos, sabendo que cada ação local
contribui efetivamente para este desígnio que cabe a todos nós. Tá? Então, deixava-vos esta reflexão para o final e estou disponível para o que considerarem útil. Tá? Muito obrigado a vocês.